Na China, tudo parece ser maior. Cidades, rodovias e, claro, megaprojetos. E um projeto em particular se destaca: a maior e mais poderosa barragem do mundo. Com um reservatório tão grande que até retarda a rotação da Terra, a escala desta estrutura é diferente de tudo que o mundo já viu antes. É uma estrutura inspiradora, mas ao mesmo tempo perigosa. Embora gere eletricidade para milhões de pessoas, também é repetidamente criticada por estar em risco de colapso. Mas o que está por trás disso? A barragem está realmente em perigo? Neste vídeo, exploraremos um dos maiores megaprojetos do mundo, a Barragem das Três Gargantas. Com 2,5 quilômetros ao longo do seu ponto mais longo e elevando-se a mais de 180 metros, as Três Gargantas são a barragem mais poderosa do mundo. A barragem em Hubei é enorme. Fica do outro lado do poderoso rio Yangtze e contém um gigantesco reservatório com mais de 600 quilômetros de diâmetro. Este reservatório, por si só, abrange uma área maior do que toda a nação insular de Singapura. Mas a estrutura em si não é a característica mais impressionante. Com uma capacidade instalada total de 22,5 gigawatts, é também a maior central elétrica do mundo de qualquer tipo. Em comparação, a represa Grand Coulee, a mais poderosa da América, representa apenas 1/4 da capacidade das Três Gargantas. E mesmo as centrais nucleares não podem competir com a sua capacidade. Operando no seu limite teórico, toda a instalação é capaz de fornecer energia para mais de 4,5 milhões de pessoas durante todo o ano. Mas além de gerar um fornecimento constante de energia limpa e renovável para milhões de pessoas, houve outra razão crucial pela qual foi construída. Aldeias e cidades ao redor do rio Yangtze foram repetidamente vítimas de fortes inundações. Pequenas inundações acontecem quase todos os anos durante a estação chuvosa. O maior problema, no entanto, são as grandes e duradouras inundações difíceis de prever. Estima-se que há cerca de 90 anos, as mais mortíferas custaram entre 3,7 e 4 milhões de vidas. Algo precisava ser feito. Portanto, o conceito de uma enorme barragem que poderia controlar o fluxo do Yangtze foi desenvolvido. Hoje, com mais de 400 milhões de pessoas vivendo na região, esta estrutura potencialmente salva muitas vidas. As Três Gargantas têm a capacidade de prevenir inundações catastróficas mais a jusante em cidades como Wuhan e Xangai. Isso é possível graças ao armazenamento de enormes volumes de água dentro do reservatório durante as estações chuvosas e controlando a quantidade de água que sai. No entanto, este sistema não é perfeito. Durante pesadas chuvas em 2010, por exemplo, eles foram forçados a liberar água para manter o reservatório em um nível administrável. Isso levou a inundações, deslizamentos de terra e, infelizmente, a morte de várias centenas de pessoas a jusante. No geral, estima-se que a frequência de grandes inundações pode ser reduzida de uma vez por década para apenas uma vez por século. Então, como foi construída? Construir nesta escala e em um enorme rio não é tarefa fácil e demorou 17 anos. Para começar a construção, os engenheiros tiveram que superar 2 desafios. Eles precisavam bloquear o fluxo do Yangtze Rio acima e, ao mesmo tempo, garantir que água suficiente ainda pudesse passar. Como o rio é vital para as cidades a jusante, durante a construção, os recintos de pedra foram colocados a montante. Isto permitiu os trabalhadores lançar a primeira parte das bases em terra seca. Para criar um equilíbrio perfeito, os engenheiros utilizaram ensecadeiras e direcionaram o fluxo do Yangtze ao seu redor. Após a conclusão da estrutura de concreto, eles começaram a instalar as primeiras turbinas. Depois disso, as ensecadeiras foram removidas e a água alcançou as turbinas da barragem pela primeira vez. No total, a barragem custou mais de 30 bilhões de dólares. Além da geração de energia e do controle de enchentes, outro benefício deste megaprojeto é que ele tornou mais fácil navegar rio acima no Yangtze. Com suas curvas sinuosas e níveis de água imprevisíveis, o rio é conhecido por ser um curso de água perigoso para atravessar. A criação da Barragem das Três Gargantas ajuda a aumentar os níveis de água a montante, permitindo a passagem segura de navios ainda maiores. Para fazer navios enormes atravessarem a barragem, eles usam uma série de eclusas de navios e uma característica muito especial: o maior elevador de navios do mundo.
Esta máquina é capaz de transportar embarcações com peso de até 3.000 toneladas sobre uma altitude de 110 metros. Comparado com as eclusas que normalmente levam até 4 horas, o elevador resolve o problema em apenas 30 minutos. Desde a construção dessas passagens, a capacidade de carga do Yangtze aumentou em até 6 vezes. Enquanto isso, o custo do frete continuou a diminuir, provando a importância do projeto como catalisador do crescimento econômico da região. Recentemente, foi também anunciado que mais de 23.000 navios individuais passaram através das Três Gargantas apenas no primeiro semestre de 2023. Isto representa um aumento de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Por causa de tantos recordes, outro efeito colateral é que a estrutura se tornou uma atração turística, tanto quanto 10 milhões de turistas nos últimos 5 anos. Ela ainda tem sua própria plataforma de observação e salão de exposições, onde os turistas podem ter uma breve visão da construção do projeto. Entretanto, há desafios e problemas associados a esta gigantesca barragem. Desde o início da construção, já se estimava que milhares de cidades, vilas e vilarejos seriam parcial ou totalmente submersos pelo reservatório. Cerca de 1,4 milhões de pessoas foram forçadas a se mudar para terras mais altas. Embora o governo tenha fornecido compensação e assistência para realocação, houve relatos de moradias de má qualidade, falta de comodidades essenciais e infraestruturas inadequadas nas novas áreas de reassentamento. Outro ponto a considerar é o impacto ambiental permanente sobre o meio ambiente e a vida selvagem ao redor do rio Yangtze. Desde a sua construção, deslizamentos de terra se tornaram uma ocorrência comum na área, causando danos significativos. Além disso, espécies de plantas e animais da região estão ameaçadas de extinção, como o golfinho chinês e o peixe-remo chinês, devido às mudanças no ambiente causadas pela barragem. Os críticos também questionaram a capacidade das Três Gargantas na prevenção de grandes inundações, especialmente após as chuvas de monções mais recentes de 2020. O Yangtze viu algumas das maiores precipitações em quase 60 anos, levando a enchentes significativas. Mais de 150 pessoas morreram ou desapareceram durante esse evento, levantando dúvidas sobre a eficácia do projeto na prevenção de tais desastres. Além disso, existe uma preocupação contínua com a integridade estrutural da barragem. Caso a barragem rompesse, as consequências seriam devastadoras, colocando em risco a vida de mais de 400 milhões de pessoas que vivem ao redor do rio Yangtze, bem como grandes cidades como Wuhan e Xangai, e seria catastrófico para a economia chinesa. Embora a barragem seja inspecionada regularmente, rumores sobre sua integridade estrutural às vezes geram preocupações. No entanto, apesar dos desafios e riscos associados à barragem das Três Gargantas, ela continua a ser um marco da engenharia e um componente importante da infraestrutura chinesa. O futuro do projeto inclui planos para otimizar sua eficiência na geração de energia, bem como melhorias na infraestrutura de transporte, como a construção de ferrovias para facilitar o trânsito de carga. Em resumo, a barragem desempenha um papel crítico na gestão das águas do Yangtze, na geração de energia limpa e no desenvolvimento econômico da região, mas também enfrenta desafios significativos em relação ao meio ambiente e à segurança estrutural. Seus benefícios e consequências negativas continuam sendo temas de debate.